Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados tem pouco tempo para discutir e votar a medida provisória que aumenta de 11% para 14% a alíquota da Previdência Social dos servidores públicos federais. O aumento deve incidir sobre a parcela que ultrapassa o teto do INSS de R$ 5.300. Por lei, aumentos de contribuição só podem vigorar 3 meses após a publicação da mudança. Para o Executivo, a medida é essencial para o governo fechar as contas do orçamento do ano que vem. Para os anos seguintes, a ideia é avançar no tema, fazendo a reforma completa da Previdência. Mas a oposição não concorda. E para conversar sobre isso, Palavra Aberta da Rádio e TV Câmara vai conversar com a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. Deputada, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Deputada, como é que a senhora vê essa questão do aumento das alíquotas? A senhora acha que é necessário? A senhora acha que isso é importante para o orçamento fechar? Como é que a senhora está vendo essa questão? Olha, eu considero que isso é uma maldade sem fundamento. O que se vai ganhar, o que se vai economizar com essa mudança, chega a 1 bilhão e 900 milhões, que é muito dinheiro para mim. Mas para o Estado brasileiro, eu vou só fazer uma comparação. O refis da JBS, que não chega a ser a mais amada das empresas brasileiras, o perdão fiscal, o perdão de impostos para a JBS foi de 4 bilhões e 200 milhões. Mas nós somos quem tem que pagar as custas do equilíbrio fiscal. Nós, funcionários públicos, eu acho que esse ataque ao funcionalismo público é ideológico, ele não tem razão de ser, ele desmonta o Estado brasileiro. É necessário que nós tenhamos policiais federais que estão sendo afetados, inclusive com a postergação de aumentos que já tinham sido negociados para eles. Deixa eu só colocar essa questão também. A SMP também traz o adiamento dos aumentos que já haviam sido acordados, né? Com os auditores fiscais, o pessoal da Receita, os médicos, os policiais federais, uma quantidade de servidores. Consideramos, inclusive, que isso seja inconstitucional, porque, afinal de contas, esse foi um trato feito. E o que é combinado, o povo sabe. O que é combinado não é caro. Então, muitas categorias estão pensando, inclusive, de entrar na justiça, arguindo a inconstitucionalidade. Isso também seria para ganhar alguma coisa como 5 bilhões de reais. Se você pensa o tamanho dos perdões que têm sido concedidos, as desonerações fiscais que foram concedidas de 2012 a 2016, somam 70 bilhões. Só deste ano, 17 bilhões. Então, por que o funcionalismo público é que tem que pagar a conta do desmando no Estado? O ano passado, quando o Congresso votou o teto de gastos, né, o congelamento dos gastos do Estado, esses acordos de reajuste já haviam sido feitos. Exatamente. Ele não estava previsto nesse teto, deputado? Veja, isso são... primeiro que esse teto de gastos, muito bem chamada a emenda do fim do mundo. Porque num país que é um dos mais desiguais do mundo, nós diminuímos a pobreza no início do século XXI com os governos do PT, mas é fato que o Brasil continua a ser, para todos os ranqueamentos, um dos países mais desiguais do mundo. Como é que você diminui a desigualdade? Não é só com distribuição da riqueza monetária, é também com provimento de recursos, de serviços públicos gratuitos, SUS, LOAS, o benefício de prestação continuada, universidades públicas gratuitas, isso tudo está sob ameaça. E isso já estava combinado. Não se combina com o governo, combina-se com o Estado brasileiro. E essa combinação com o Estado brasileiro, com certeza nós vamos defendê-la e inclusive arguir na justiça a sua manutenção. Nas duas últimas semanas, o governo voltou a falar em discutir a reforma da Previdência. Tem um vai e volta, se seria a mesma proposta que estava sendo discutida antes dos 2 pedidos de processo contra o presidente, se seria uma nova proposta, já reajustada, mais enxuta. Como é que a senhora vê essa questão da volta dessa discussão? Uma perversidade sem limite.
está claro pelos estudos feitos nas universidades brasileiras, por especialistas, grandes autoridades, que não há necessidade disso acontecer. Especialmente na Previdência Pública, nós temos uma estabilização dos gastos. Por quê? Porque já houve uma reforma da Previdência em 98, em 2003, em 2005. Hoje, quem ingressa no serviço público já entra contribuindo na FUNPRESP, quer dizer, não entra mais no regime previdenciário dos servidores mais antigos. Então, por essa razão, nós não vemos nenhum motivo a não ser acenos ao mercado, aos patrocinadores daqueles que hoje estão no governo e por isso mesmo, por não haver razões. Porque não há nenhuma nação civilizada, desenvolvida, capitalista, sem um serviço público forte, é que nós defendemos contra isso. Agora, com relação ao setor privado, uma das questões que mais foi discutida durante a discussão da reforma da Previdência é o estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos para homens, 62 para mulheres e um tempo de contribuição mínimo de 25 anos. Como é que a senhora vê essa questão? Se isso é necessário, outros países estabelecem uma idade mínima para aposentadoria e o ministro do Planejamento falou que sem essa reforma o Brasil tem um rombo aí de 50 bilhões no orçamento. É uma mentira do ministro do Planejamento, uma mentira deslavada. E nós não podemos, por exemplo, comparar o Brasil com a Inglaterra ou com a Noruega, que são países em que há um sistema de bem-estar social há décadas. No Brasil, isso tudo é muito recente. Os ganhos que nós conseguimos acumular são da segunda metade do século XX, alguns do governo Getúlio Vargas para frente, com a Constituição de 88 principalmente. Então não há razão disso. Se houver esse estabelecimento dessa idade mínima, com o tempo mínimo de contribuição que está sendo discutido, ninguém vai aposentar. As pessoas vão aposentar depois de mortas. E isso, com certeza, é uma grande injustiça, é uma perversidade, é necessário. O povo brasileiro todo sabendo disso. Todo mundo está contra. O deputado que votar nisso sabe que corre risco profundo de não se reeleger ano que vem. Agora, deputada, uma das políticas às quais se atribui um desequilíbrio na conta da Previdência foi uma política implementada durante o governo da presidente Dilma, que é da desoneração, de permitir que as empresas diminuíssem suas contribuições para a Previdência em troca de fazer mais investimentos, de manter empregos, mas isso se atribui a isso uma dificuldade de fechar as contas na Previdência. A senhora acha que deve ser revista essa política de incentivos à custa da Previdência? Eu não tenho nenhuma dúvida que essa política tem que ser revista. Essa política tinha o objetivo de gerar mais empregos, não gerou. Até porque àquela altura nós estávamos com uma política de pleno emprego, não havia muito como avançar. E a realidade mostrou que, de fato, o ganho foi nulo. Então é necessário que haja uma revisão disso, mas eu quero dizer que nesse momento em que se diz que o Estado está quebrado, o governo perdoa a dívida dos ruralistas. 15 bi outro dia. No dia em que foram vendidas 4 usinas hidrelétricas da CEMIG por 12 bi, à noite, essa Câmara de Deputados, que uma das deputadas do nosso grupo falou que devia se chamar Casa dos Perdões, concedeu uma anistia fiscal de 37 bi, 3 vezes o equivalente à venda das 4 usinas da CEMIG. Então é preciso ter um pouco de coerência. Ou estamos quebrados ou não estamos. Acho que não estamos, mas não a ponto de fazer cortesia com o chapéu alheio. Para encerrar, eu gostaria de saber o que a senhora... Uma outra das MPs que está tramitando aqui no Congresso prevê um plano de demissão voluntária dentro do Serviço Público Federal. Como a senhora estava se referindo aí às questões que a senhora acredita que é um plano de desmonte, a senhora acha que isso pode ter sucesso? A senhora acha que o servidor público, nesse momento, ele vai estar estimulado a pedir demissão, a sair? E qual a consequência para o serviço público, para a população? Como é que a senhora vê? O serviço público tinha se tornado uma atividade atraente. Tanto que uma das coisas que mais os jovens do Brasil se destinavam a fazer é concurso público. Concurso para Receita, concurso para os vários cargos do Estado. Na medida em que essas providências são implantadas, você desanima todo mundo.
Então você não vai ter os melhores quadros vindo para o serviço público. Eu quero dizer uma coisa muito simples. Você vê crises políticas da monta que nós estamos enfrentando na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Não é que lá não tenha maciça corrupção. Esse não é o ponto. Todos nós assistimos o filme da máfia, aqueles seriados, House of Cards. Lá são fundamentalmente corrompidos e esse não cria essa crise política. Sabe por quê? Porque lá tem um Estado forte, porque você tem um serviço público estável. Aqui não. Ficamos à mercê de ações de governo. Precisamos fortalecer o serviço público. É preciso que o Estado brasileiro tenha políticas como o Plano Nacional de Educação, como o Plano Nacional de Saneamento, que não dependam de governos, para que nós possamos alcançar no Brasil um projeto autônomo, soberano de desenvolvimento, que contemple o seu povo, o bem-estar do seu povo, como o principal objetivo do Brasil. Muito obrigada. Nós conversamos sobre as propostas de mudança na Previdência Social e no Estado brasileiro com a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página ou no YouTube. Eu sou Vânia Alves e agradeço a sua audiência. Até a próxima.